Olá, terceirão. Aqui nós vamos fazer uma análise sucinta em relação a essa fase da história do Brasil de 1831 até 1840, no chamado período regencial. Quando a gente observa, né, fala sobre esse período regencial, a gente sempre dá algumas noções gerais em relação a esse período. Nós temos o quê? Nós temos uma disputa política entre conservadores e liberais. Nós temos um período de instabilidade política no Brasil, justamente por causa das agitações que aconteceram. Nós temos aqui, nessa fase da história do Brasil, várias revoltas acontecendo de norte a sul do Brasil. Nós temos a transição até a maioridade de Dom Pedro II. Vocês sabem muito bem que Dom Pedro I renunciou em favor do filho que não tinha idade para assumir. E aí foi estabelecida uma regência trina provisória. Depois foi eleita uma regência trina permanente. Essa regência trina permanente foi transformada em regência una. Aí nós vamos ver a regência una de Feijó e a regência una de Araújo Lima, o golpe da maioridade. Nós vamos ver posteriormente o período chamado de segundo reinado, né? Então, esse período aqui que nós estamos analisando é um período em que os regentes governaram o Brasil, ou seja, governaram o Brasil. Eram brasileiros regentes governando o Brasil. Por que eu estou dizendo isso? Porque durante o primeiro reinado nós temos a família Bragança, que na realidade era portuguesa, governando o Brasil. Tá bom? Então, esses regentes são o quê? São governantes que substituem o rei ou o imperador, como se dizia na Constituição de 1824, né? Caso o imperador renunciasse, o filho dele não tivesse idade, o Brasil seria governado por regentes. E aí nós temos aqui o fato que no dia 7 de abril de 1831, Dom Pedro I abdicou do trono em favor do seu filho, Dom Pedro II, que tinha na época 5 anos de idade. Como eu já mencionei, o que estabelecia na Constituição, né, em caso de vacância, ou seja, do trono, ou seja, o fato do imperador ter renunciado e o filho ser menor de idade. Se dizia que o Brasil seria governado, como vocês podem observar aqui, por 3 regentes, que seriam eleitos por uma assembleia. Daí o termo regência trina. Por que esse período ficou conhecido como experiência republicana? Justamente por quê? Porque os regentes eles seriam eleitos pela Assembleia. E essa Assembleia era formada por deputados e por senadores. O que eu tenho aqui de cenário político durante essa fase? Como eu disse para vocês, durante esse período nós temos a disputa entre conservadores e liberais. Nós temos aqui alguns grupos políticos, obviamente, um grupo político ele vai deixar de existir, que são os restauradores. Esses restauradores também eles eram chamados de caramurus, que eram portugueses, descendentes de portugueses e burocratas ligados ao antigo governo de Dom Pedro I. Eles eram contrários a qualquer tipo de reforma política. Eles eram conservadores, eles queriam conservar a ordem. Eles eram absolutistas, até porque a Constituição de 1824 ela tinha esse caráter absolutista, justamente por causa do poder moderador. Mas aí o poder moderador ele perdeu toda a sua efetividade justamente porque era um poder exercido exclusivamente pelo imperador. Como o imperador não estava no poder, não estava na governança, significa dizer que esse poder ele deixa de ser eficaz durante esse período. Eles defendiam o retorno de Dom Pedro I. Dom Pedro I bateu as botas e esse grupo de restauradores, o caramuru, eles deixaram de existir. Eu tenho uns liberais moderados, também chamados de chimangos. Esses eram esse grupo político ele era feito, né, organizado, tinha participação de proprietários rurais, especialmente do Sudeste, da parte que vai se desenvolver, da atividade cafeeira. Eles eram monarquistas e escravistas. Eles defendiam a monarquia e eles eram escravistas. Vocês sabem muito bem que o Brasil se tornou independente, mas o regime político que foi implantado foi a monarquia, né? E a escravidão ela foi mantida. Outra pauta que eles defendiam era o federalismo como forte controle do Rio de Janeiro. Eles eram centralistas. A principal força política que controlava o governo na época eram os liberais chamados de moderados. Aí eu tenho os chamados liberais exaltados, ou farroupilhas, ou jururubas. Esses eram
esse grupo político ele era feito por proprietários rurais, já de regiões periféricas, sem influência na capital, formado pela classe média urbana e pelos setores do exército. Esses já defendiam o quê, gente? O fim da monarquia. Então, se vocês observam, o primeiro grupo que nós analisamos, deixa eu voltar aqui para você. O primeiro grupo, os restauradores, queriam retorno. Eles eram conservadores, eles eram absolutistas, tá certo? E eles queriam um retorno de Dom Pedro I. Já os liberais moderados, eles eram monarquistas e escravistas, né? Eles defendiam o federalismo, mas eles eram centralistas, ou seja, o poder ele tinha que estar centrado no Rio de Janeiro, que era a capital. E eu tenho uns farroupilhas que eles já são republicanos, tá certo? Defendiam o fim da monarquia, a proclamação da república, defendiam o federalismo com ampla autonomia para as províncias. E alguns pregavam ideais democráticos, né? Inspirados aonde? Inspirados na Revolução Francesa. Aqui eu tenho um quadro resumindo tudo, né? Tenho os restauradores dos caramurus, os liberais exaltados, os liberais moderados, também conhecido como chimangos. E aí as regências que governaram o Império, tá aqui a abdicação de Dom Pedro I, vem a regência trina provisória, depois vai ser eleita a regência trina permanente, que vai governar de 31 a 1834, a regência una do padre Feijó de 35 a 37, a de Araújo Lima de 37 a 1840, e vem o golpe da maioridade, dando início em 1840 ao chamado Segundo Reinado, tá bom? E aí, por que essa regência ela foi provisória? Porque em abril, no mês que o Dom Pedro I ele abdicou do trono, os parlamentares estavam em recesso, ou seja, de férias. Então formou-se o quê? Um governo provisório, que era formado por Lima e Silva, Vergueiro e o Marquês de Caravela. Quais foram as medidas tomadas? Eles readmitiram o Ministério Brasileiro, que foi deposto por Dom Pedro I, concedeu perdão a alguns presos políticos, expulsou os estrangeiros do Exército Brasileiro, suspendeu durante esse período o poder moderador, como eu já disse para vocês, proibiu de se criar novos impostos, proibiu-se de dissolver a Câmara de Deputados e foi eleito a regência trina, que é a regência permanente, né? Aí são os regentes que foram eleitos. Durante essa fase, gente, da regência trina, de 1831 até 1834, nós podemos observar que houve a criação de quê? Da Guarda Nacional. Essa Guarda Nacional ela representava os interesses, principalmente, gente, da aristocracia brasileira, dos coronéis. Houve a redução do Exército e da Marinha. O comando da Guarda Nacional se dava pelos coronéis, a patente ela era vendida, tá certo? Ou essa patente ela era eleita entre os chamados cidadãos ativos, que eram os eleitores, aqueles que tinham posses, né? Porque para ser eleitor na República, aliás, nesse período do Império, pela Constituição de 1824, você tinha pelo menos que ter 100 mil réis para você ser eleitor. Defesa de, como eu disse para vocês, representava os interesses da aristocracia. Defesa de interesses pessoais dos grandes fazendeiros. Aí eu tenho, gente, o Feijó, que era um homem forte do período regencial. Ele foi nomeado ministro da Justiça, é ele que cria a Guarda Nacional, que vai ser composta por ricos proprietários rurais, por isso vai, na realidade, representar os interesses da aristocracia brasileira. O objetivo da Guarda Nacional era manter a ordem e defender o governo, pois o Exército não inspirava mais confiança nos poderosos, porque parte do Exército lá fazia parte do grupo chamado de liberais exaltados. Eu tenho outra marca desse período aí da regência trina permanente, que foi o ato adicional de 1834. O que é um ato adicional? É uma modificação, é uma reforma na Constituição. Então, quais foram as medidas, né, que foram adotadas por esse ato adicional de 1834? A substituição da regência trina por uma regência una,
a criação das Assembleias Legislativas Provinciais, elas substituíram os conselhos provinciais e elas garantiram maior autonomia, gente, administrativa para as províncias. Então, quando você lembrar de ato adicional de 1834, maior autonomia provincial. Aí foi extinto o Conselho de Estado, né, que assessorava o imperador não estava mais no poder, no exercício do poder moderador. Foi criado também o Rio de Janeiro como município neutro, que é a sede administrativa, né, do governo regencial, ok? Aí nós vamos ver a regência trina, ela foi, na realidade, transformada em regência una. E aí nós vamos observar que Feijó foi eleito o regente. O Feijó, na realidade, que era uma pessoa que tinha grande notoriedade, como eu disse para vocês, né? O padre Diego Antônio Feijó, ele tinha notoriedade e ele foi eleito como regente, né? E governa de 1835 até 1837. Ele era liberal, ou seja, ele era a favor da autonomia provincial, de mais liberdade para as províncias elegerem o seu próprio governo. Apesar de liberal, ele era autoritário, ele vai enfrentar duas revoltas, que é chamada Cabanagem e a Farroupilha, que nós já vamos falar sobre essas revoltas, e ele não conseguiu manter a ordem que ele tanto defendia, né? Ele criou a Guarda Nacional, vocês lembram lá da minha fala, com o objetivo de manter a ordem, ou seja, a Guarda Nacional foi criada justamente por quê? Porque o Exército não inspirava mais confiança para a elite aristocrática brasileira. E ele termina renunciando ao cargo justamente porque ele não consegue manter a ordem, então ele não tem mais apoio da Assembleia para governar, e ele renuncia com 2 anos de governo. Aí nós vamos ter a regência una de Araújo Lima. Aí Araújo Lima, de 1837 até 1840, né? Ele já representava os interesses. Enquanto o Feijó ele era liberal, ele defendia maior autonomia para as províncias, o Araújo Lima ele era conservador. Ele vai anular as reformas, as chamadas reformas liberais. E aí ele cria um novo ministério, chamado Ministério das Capacidades. Aí ele vai enfrentar 2 revoltas, que é a Sabinada e a Balaiada. E aí, em 1840, ele decreta a lei interpretativa do ato adicional, que foi uma nova reforma na Constituição, que modificava o quê? O ato adicional de 1834, tá certo? Tá certo? Na Constituição de 1824. O que ele buscava, professora? A centralização política como forma de enfrentar os levantes. E é nessa fase, por exemplo, da regência de Araújo Lima, que houve o golpe da maioridade. Ou seja, ele é centralista, ele defende o princípio de que é necessário uma liderança para apaziguar o Brasil. E aí vem o chamado golpe da maioridade. Obviamente, anteriormente ao golpe, houve uma campanha, né? Campanha da maioridade. E com menos de 15 anos, o Dom Pedro II assumiu o Império Brasileiro, o período chamado de Segundo Reinado. Então, o Partido Liberal foi esse partido que representou esse projeto para antecipação da maioridade do imperador, declarando Dom Pedro II como maior de idade. Aí nós vamos observar que as forças conservadoras se colocaram em oposição aos liberais, que por sua vez foram às ruas fazer manifestações e recebendo o apoio do povo, justamente porque existia um medo de fragmentação territorial no Brasil. Dom Pedro II assumiu a presidência do Brasil, ok? O que nós temos aqui? O que vocês não podem esquecer? Esses levantes que aconteceram durante o período, a cabanagem no Pará, Malês, a revolta dos Malês na Bahia, Sabinada na Bahia, Farroupilha no Rio Grande do Sul e a Balaiada no Maranhão, ok? Em relação à cabanagem, gente, quando se fala de cabanagem, vocês não podem esquecer que era a população pobre. Eram mestiços, eram índios que viviam na miséria total nessa região do Grão-Pará, certo? Uma população vivendo em condições de miserabilidade, sem trabalho, sem condições adequadas de vida. Então, os cabanos, eles são vítimas de tudo isso, né?
Essa situação ela vai provocar um sentimento de abandono em relação ao governo, ou seja, a região do Pará eles se sentiam abandonados em relação ao governo central. Isso termina sendo motivação para que a revolta acontecesse, ou seja, uma revolta popular. Revolta popular, na realidade, provocada justamente pela questão da miséria, pela questão das péssimas condições de vida, certo? Pela falta de atenção do governo federal a essas causas. Então, nós vamos ver uma ampla participação popular de índios, negros e mestiços, escravos ou livres, todos sem posse. Como eu disse para vocês, é uma luta contra as desigualdades. Eles não tinham um programa político definido, gente. E aí, por não ter um programa político definido, nós vamos ver que eles até conseguem um sucesso temporário, mas aí eles foram traídos. Chegaram, como está aqui especificado, a tomar o poder, mas foram traídos, né? Por ser a mais popular das revoltas, ela foi seriamente reprimida. Nós temos aqui um saldo de 30 mil pessoas mortas nessa revolta durante essa fase do período regencial, né? E o governo regencial contratou, para você ter uma ideia, contratou mercenários europeus, certo? Que usaram de toda a força para reprimir a população. Então, foi uma verdadeira carnificina, ou seja, foram 5 anos de sangrentos combates. Eu disse para vocês que o saldo foi de mais de 30 mil pessoas mortas, né? Conseguiu, aí o governo consegue reprimir a revolta. Muitos foram presos, outros foram mortos, como nós já dissemos, em combate. E aí essa revolta acabou sem, na realidade, os cabanos terem os seus objetivos alcançados. Aqui nós temos lideranças anônimas, né? Ou seja, Domingos Onça, Mãe da Chuva, João do Mato, Sapateiro, Remeiro, Gigante do Fumo, ou seja, eram mestiços, eram, na realidade, índios, né, que se revoltaram contra essa situação. Aí nós temos a revolta das elites. Revolta das elites é a revolta chamada de Farroupilha ou Guerra dos Farrapos. É a mais elitista e a mais longa de todas as revoltas que ocorreram durante esse período. Quais foram as principais lideranças? Eram ricos proprietários, né, de terra. Eram pecuaristas. Nós temos aqui os estacioneiros gaúchos, o Bento Gonçalves, que é o maior líder, o Davi Canabarro e o José Garibaldi. Quais foram as causas dessa revolta? Os altos impostos sobre o charque gaúcho, o que fazia com que o charque platino fosse mais consumido no Brasil do que o charque gaúcho, os baixos impostos de importação sobre o charque platino, nomeação do presidente da província, ou seja, do governador para a província do Rio Grande do Sul pelo Rio de Janeiro, que era contrária aos interesses dos gaúchos. Isso fez com que os gaúchos, na realidade, se rebelassem contra a regência. E aí eles conseguiram proclamar a República de Piratininha, ou República Rio-Grandense, e também a chamada República Juliana. E aí eles tinham experiências de combate, gente. Guerra, eles, na realidade, utilizaram as guerras de fronteiras, né? E recursos econômicos para manter a guerra era, na realidade, dado por essa elite que fazia parte desse movimento. Não houve unanimidade em relação ao projeto. Porto Alegre termina apoiando o governo central, bem como áreas de colonização germânicas ligadas ao comércio com a capital, ou seja, não houve uma unidade, não foram todos aqueles que faziam parte do Rio Grande do Sul que apoiaram a chamada Revolução Farroupilha, né? O certo é que os negros participaram dessa revolta, certo? E essa revolta, na realidade, ela só foi sufocada porque o governo negociou. E aí o governo, na negociação, assinou, gente, esse acordo, a Paz de Ponte Verde. Por essa Paz de Ponte Verde, houve anistia dos envolvidos gaúcho, ou seja, os estacioneiros, a elite, ela foi anistiada, os gaúchos que participaram da Revolução Farroupilha, né, da Guerra dos Farrapos, eles foram anistiados, foram perdoados.
incorporação dos farrapos ao Exército Nacional, permissão para escolher o presidente da província, porque o governo central tinha escolhido o presidente da província, que era contra os interesses dos estancioneiros. As terras que o governo confiscou foram devolvidas para os seus respectivos donos e houve a proteção ao charque gaúcho da concorrência externa, ou seja, da concorrência do charque platino. E a libertação dos escravos envolvidos. Aqueles escravos que participaram, eles foram libertos, mas nós vamos ver que em 14 de novembro de 1844 houve a surpresa de Porongos, onde uma grande quantidade de negros, que eram lanceiros, que participaram da farroupilha, eles foram mortos, ok? Nós temos outra revolta, como vocês podem observar, Revolta dos Malês, a saga dos muçulmanos baianos. Eles só falavam árabe, né? Eles eram islâmicos, foram escravos que se converteram ao islamismo. Eles eram alfabetizados, eles liam ao Corão. Então, no mínimo, 100 negros foram massacrados. Eles saíam às ruas declarando morte aos brancos, né? Então, foi um movimento pela liberdade religiosa, certo? E também contra a escravidão. Por que eu estou dizendo assim para vocês pela liberdade religiosa? Porque durante esse período que nós estamos discutindo, em 1824, a Constituição ela oficializou o catolicismo como religião oficial, né? Ou seja, existia preconceito religioso. Além de preconceito religioso, imposição do catolicismo. Ou seja, que, como vocês podem observar, os revoltosos, cerca de 1.500, estavam muito satisfeitos com a escravidão africana, a imposição do catolicismo e com o preconceito contra os negros, né? Ou seja, contra a falta de liberdade religiosa. Eles queriam a libertação dos escravos. Queriam também acabar com o catolicismo, o confisco dos bens dos brancos e mulatos e a implantação de uma república islâmica, tá certo? E aí nós vamos ver uma mulher contou o plano, né? Foi a caboeta de revolta para um juiz e soldados conseguiram reprimir essa revolta que foi a chamada Revolta dos Malês. Eu tenho uma sabinada, o líder é o Francisco Sabino Barros. A Bahia passa por dificuldades econômicas desde quando deixou de ser a capital. O Rio de Janeiro passou a ser a capital do Brasil, que a Bahia ficou lá passando por dificuldades econômicas. Nós vamos ver que essa é a principal causa. A outra causa, gente, foi o recrutamento forçado dos baianos para participarem na luta contra os farrapos no sul, que foi a causa imediata. Quando o governo regencial ele decretou o recrutamento forçado, a revolta acontece lá na Bahia. O que eles pretendiam? Implantar uma república provisória até a maioridade de Dom Pedro II. Eu tenho uma adesão aqui da classe média urbana. Os líderes eles foram presos ou mortos e expulsos da Bahia. E aí eu tenho uma balaiada. Balaiada ocorreu no Maranhão, ocorreu no Piauí, tá certo? Dizem que também ocorreu no Ceará. As causas é a pobreza da população, movimento de cunho popular, tá certo? Concorrência com o algodão dos Estados Unidos, porque o Maranhão se destacava muito na produção algodoeira, privilégio dos latifundiários de comerciantes portugueses. Em contrapartida, nós temos aqui uma população também que vive na pobreza generalizada. Vocês sabem muito bem que o Maranhão ainda hoje é um dos estados que tem as cidades mais pobres do Brasil. E aí nós temos, não existia assim, um projeto político, né, definido, existia desunião entre os participantes e isso terminou enfraquecendo o próprio movimento. Manipulados e traídos pelos liberais locais, que eram os bem-te-vis, reprimidos por Luiz Alves de Lima e Silva, a revolta ela foi sufocada, daí a balaiada, justamente por causa dos balaios. Então, o governo maranhense organizou suas forças militares e passou a combater fortemente os balaios, ou seja, eles foram
eles foram massacrados. Nós vamos ver aqui que o líder, o Cosme Bento, foi capturado e enforcado, caracterizando o fim da chamada revolta. Aqui só tem um quadro resumo falando sobre essas revoltas que aconteceram durante essa fase. Aqui são as considerações, vejam só, tá certo? Aqui que eu tinha que fazer em relação a esse período chamado de período regencial. Um forte abraço e aqui é uma análise histórica sobre este período.